Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Despertar. Ah, você ia falar da Nadia Cass. Claro que não, bastante saudade do da NadiaCast, mas Despertar ficou legal. Acho que a gente, de alguma forma, está evoluindo no tema. Inclusive, começamos no episódio passado falando sobre padrões, né? Sobre o que seria o despertar, que às vezes o acordar pela manhã é só um acordar, não um despertar. E o que despertar, você mesmo disse, é um nível de consciência. E no episódio passado eu falei sobre falaria hoje sobre padrões físicos, né? Físicos. Tá. Porque é interessante então, antes da gente seguir esse bate-papo, entender que nós de alguma forma, por termos esse nosso neocórtex, que é uma parte pensante maior do que os próprios animais o têm. Então nós temos um neocórtex bem avantajado e ele nos traz a lógica, nos traz alguns componentes que, que podem ser usados por nós para que a gente crie coisas que os próprios animais não conseguem criar. Eles têm, na devida proporção, um pouco disso, né? Mas o deles é bem limitado. O nosso neocórtex é muito mais avantajado, né? Isso nos proporciona ter lógica nas coisas que a gente faz, nos proporciona aprendizado, Pensar. Uhum. conhecimentos. Só que muitas vezes esses conhecimentos, esses aprendizados, eles são atrelados a pessoas. A gente começa com nossos pais, com a escola, a gente começa a criar um padrão de pensamento, um padrão de execuções Uhum. físicos através de algo que a gente conhece dos outros. E a gente começa a aplicar e começa a dar certo. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que uma criança pequena está lá com 2 anos e ele viu o pai empurrar a mãe. E a mãe caiu e o pai gritando com ela e apontando o dedo. A criança viu aquilo, por mais que emocionalmente ele tenha ficado compadecido com a mãe que caiu no chão e possa até aos 2 anos ter chorado, gritado, esperneado, porque a situação o incomodou, aquilo de alguma forma tornou-se um impacto, um trauma para essa criança. Só que o que ela viu? Ela viu que um ganhou e o outro perdeu. Concorda? Uhum. E ela quer sobreviver. Não quer sobreviver? Quem que ela vai imitar? O que foi empurrado ou o que empurrou? Não, quem Empurrou. empurrou. Então ela começa a imitar muito mais aquele que empurrou do que aquele que caiu. Então essa criança pode passar a ser uma criança mais agressiva. Mas você acha que existem exemplos que vão imitar o que caiu? Pode, claro que pode. Aí nós temos os exemplos, por exemplo, dos masoquistas. O masoquista é aquele que se imprime sofrimento, aquele que entra no relacionamento quase Pra sofrer. para sofrer. Ele pega alguém mais forte que ele porque ele já tem um padrão que ele de alguma forma criou, porque observando o que está acontecendo, a própria criança vai fazer algumas escolhas ali de quem que ela vai imitar. Só que uma escolha óbvia, muito mais óbvia, é do que empurra, né? Porque o outro está sofrendo, o outro caiu no chão, o outro está chorando, e o que empurrou está gritando e está de pé. Então existe um padrão que sempre... Você vai seguir aquele que tá vencendo. Você vai tomar como exemplo, como... Porque é o instinto, né? Uhum. A gente já falou aqui em podcast sobre o filme Revolução do Altruísmo, onde eu já falei sobre experiências que fizeram com crianças, mostrando do lobinho que bate. Se você não acompanhou, dá uma observada nos nossos podcasts mais antigos, eu falo sobre isso. Que a gente segue padrões. E você vai sempre buscar a sobrevivência, num certo ponto. Então esse é um lado instintivo teu que quer sobreviver. Então você viu que alguém bateu, alguém apanhou, vem cá, o que está acontecendo?
Então, de alguma forma, você tem que buscar um padrão para sobreviver melhor. Para seguir. Para seguir. Então, existe uma escolha de o que eu posso fazer. Eu posso escolher o que bate ou o que apanha. São escolhas que não vão ser feitas ao longo da tua vida, por você. Só que são escolhas, não tão escolhas, né? Porque não é tão lógico isso. Uma criança de 2 anos, ela não tem a lógica do conhecimento dentro, instalada. Desenvolvida, ela não viveu experiência. Ela será que ela tem a condição clara de encontrar aquilo? Por que existem os pais, então? Por que a gente chama de abandono de incapaz quando uma criança pequena se machuca? Quando o pai e a mãe saem de casa e deixam ela sozinha com 2 anos? Ora, será que ela tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado? Por isso que o pai e a mãe estão ali para orientar. Então, através dessas primeiras orientações, a gente cria padrões. E eu falei no episódio passado, inclusive padrões de movimento dos próprios pais. Que a gente consegue observar no físico. É impressionante. É impressionante. O próprio... eu tenho uma caixa torácica que é grande. O meu irmão não é assim, tão grande. Minha mãe é assim. A caixa torácica dela é maior que a do meu pai. Você acredita nisso? Então, você segue padrões. Isso. Emocionais. E você consegue replicar isso até no físico. Tipo do desenvolvimento do teu corpo? Sim. Sim. Claro, o que as pessoas vão dizer? Isso é genética. Você pegou a genética dela. Mas por que eu não peguei do meu pai? Se você tem metade dele e metade da sua mãe. Eu tinha 50%. Minha mãe, de alguma forma, foi bem dominante. E você replicou o padrão dela. Em várias coisas. Que loucura, né? Então, você vai replicando padrões. O que a gente está tentando mostrar agora é que, então, até padrões físicos, sim, padrões de movimento. Aí, no meu caso, fui buscar jogar tênis. Beleza. O tênis é um esporte plástico, porque as pessoas pensam assim, nossa, eu preciso fazer muita força para acertar a raquete na bola para que a bola vá forte para o outro lado. Não, senhor. Você precisa ter plástica, precisa ter técnica. E em cima da técnica você tem que chicotear a bola de maneira solta. Porque quanto mais preso você estiver, menos força a bola vai. Quanto mais eu apertar o cabo da raquete, olha que loucura, com menos força a bola vai. E eu sou exemplo básico disso, porque eu sempre fiquei com muita força. Então, não é força, é jeito. Não é tensão, é soltura. Isso para todos. Para tudo. Eu estou numa empresa. Se eu estiver fazendo muita força para essa empresa ir para frente, tá errado. Não tem que fazer força. Mas então o que é? Você tem que fazer as coisas da maneira correta, certa, só que sem fazer força. As coisas têm que fluir, como água. A água, ela flui. Você é 80% água, você tem que fluir pela vida. Então, se você está num lugar onde você está batendo muito a cabeça e está se estressando e está se incomodando e está ruim, algo está errado. Tá errado. E Dani, é muito legal porque eu tava lendo sobre isso, sobre reconstrução interna. Quando que você sabe que tem que fazer uma reconstrução interna? Ou em você, ou na tua empresa, ou em qualquer parte da tua vida. É quando existe sofrimento e quando não existe fluidez, quando as coisas não acontecem. Significa que alguma coisa está travando ali. É como se fosse um caminho, uma rua. Então a gente tem uma rua e algo te impede de seguir pelaquela rua. Existe alguma coisa uma barreira, alguma coisa está te impedindo, ou lixo, e você não consegue seguir pelo teu caminho, por aquela via. E é a mesma coisa internamente, a mesma coisa quando acontece na tua empresa. Quando alguma coisa em determinado setor, com a equipe, com a parte de vendas, com aquela área não está acontecendo, é porque você precisa modificar. Você precisa voltar os teus olhos e fazer uma reconstrução. Isso. É a mesma coisa internamente. Mesma coisa. É a pessoa que faz a dieta
e tá indo super bem, aí ela se incomoda com alguma coisa emocionalmente e começa a comer que nem uma louca. Mas por que ela saiu de um novo padrão que ela estava criando e voltou para um padrão antigo? Porque o emocional dela despertou aquilo. Porque sempre, desde a infância, que ela tinha um problema, ela comia. Ela tentava, era uma fuga. Isso. Era um padrão que ela construiu para sair Isso. daquilo. Por quê? Porque a pessoa, de alguma forma, fazendo a dieta, ela, de alguma forma, ela vê aquilo como um sofrimento. Aí quando vem uma descarga emocional muito forte, ela quer fugir de mais um sofrimento. Uhum. Aí fica tudo muito over. Fica tudo muito forte, muito poderoso. Daí ela faz o quê? Ah, eu mereço. Cria uma compensação. Isso, ela vai lá e come. Aí sai fora da dieta. Aí quando ela sai fora da dieta, ela fala assim, agora já ri mesmo. Ela volta para um padrão antigo. Que é como se fosse uma zona de conforto. Isso. Você já sabe o que acontece ali, você prefere ficar ali. Isso. É o que Bruce Lipton fala no livro Biologia da Crença. Ele fala da célula, né? Ele fala como é que uma célula se desenvolve. Que ali em toda a conversa dele, já estou dando um spoiler do livro, ele pergunta qual que é o cérebro, qual que é a mente, onde é que está a mente da célula. Aí alguns falam mitocôndria, outros falam núcleo. Daí ele fala, não. Ele observou em pesquisa, da parte biológica, que o cérebro na verdade o cérebro não, a mente da célula é a membrana, que é o que está em volta dela. Aí a pergunta é, mas por quê? Porque a membrana é o que deixa entrar ou não deixa entrar. Se a célula se protege demais e um vírus tenta entrar ali, uma célula às vezes precisa deixar aquele vírus entrar e aquela célula precisa morrer para que outras aprendam que aquele é um vírus e que aqueles vírus precisam ser combatidos e eu preciso, com o meu sistema imunológico, criar uma defesa para aquele vírus. Só que se eu não deixo ele entrar, você não vai saber. Você não vai saber. E às vezes o vírus é tão forte que aí acomete muitas células daquilo e aquilo vira um câncer e não através do vírus, mas vira algo maléfico em você e você tem um sofrimento muito maior do que se você tivesse deixado aquilo entrar aos poucos e você fosse aprendendo. É como se a vida fosse assim. Eu preciso às vezes me expor. Eu preciso às vezes ir para a guerra. Eu preciso às vezes gravar um podcast e falar, mesmo que eu receba críticas. Porque se eu ficar seguro aqui no meu cantinho, a segurança de estar aqui protegido não te impulsiona a novos patamares de consciência e de evolução. Te impede, né? Te Cria impede. um bloqueio, uma... Essa via que você falou, que bloqueia esse na via. Esse bloqueio. E não é assim nas próprias religiões. Deus está colocando algo para você. Se algo aconteceu para você, tente ver o lado positivo disso que é para você aprender. Não é isso? É. Então, tentar ver o positivo é que as barreiras nos são colocadas pela vida. Parece que você tem que aprender com aquilo. Então a barreira não está colocada para que você não ultrapasse a barreira. Para que você sente e fique protegido dentro do teu casulo. Porque dentro do teu casulo, a própria lagarta, quando cria um casulo em volta dela, ela precisa romper aquele, que é uma barreira. Ela precisa romper aquele casulo para se transformar numa borboleta, por exemplo. E você sabe que se você pegar um estilete e falar, não, eu vou ajudar agora essa lagartinha a virar uma borboleta mais rápido, eu vou cortar o casulo. Para ela, vou facilitar a vida dela. Aí você corta o casulo, que ela teria que romper, o que acontece? Ela morre. Por quê? Porque o que irriga as asas da borboleta é essa força que ela tem que fazer para romper. Então, quebrar padrões é uma forma de romper, de criar asas, de você vencer aquilo. Então, se você tem um problema com comida, você deve tentar romper esse padrão, entendendo que, então cada vez que eu me incomodo emocionalmente, eu volto a comer de forma descompensada. Então eu vou procurar quando, porque é difícil a pessoa falar, não vou ter mais problemas emocionais.
Você bate o carro, você se incomoda. Alguém vem e grita com você, você se incomoda. Um filho, em vez de dizer eu te amo, ele xinga você. Peraí. Então você está sempre se incomodando. Só que daí, cada vez que tiver um rompante emocional, você vai cair fora do caminho. Então, peraí. Então eu tenho que entender. Eu tenho que quebrar esse padrão. Como que eu quebro o padrão? Ué, quando eu tiver algo emocional, eu tenho que aprender a detectar que houve aquilo e vem uma descarga. O que você faz daí, né? De vez de comer, vai correr. Isso, porque é isso que eu ia te perguntar agora. Isso. Essa descarga emocional, você vai sentir ela aqui no físico. Vai, E às vezes através de dores, Você vai criando padrões no teu corpo. Sim. Eu criei padrões, por exemplo, dor aqui no ombro. Isso. Aí você vai se curvando, a tua postura modifica. Perfeito. Você que trabalha nessa área, você consegue modificar esses padrões através do físico e você identificar e você ficando mais forte fisicamente e aí você levar isso para os outros corpos, por exemplo, o emocional, para o mental? Sim, foi isso que a gente fez com você. Foi isso que a gente vem fazendo ao longo da nossa jornada. Foi você ter primeiro consciência das suas dores físicas. E ver que essa dor física... Ai, nossa, dormi em cima do ombro. Sim, muitas dores acontecem porque você dorme em cima do ombro e ficou muito tempo ali dormindo em cima do ombro, como às vezes dormiu com o pescoço torcido de um lado e deu um torcicolo. Esse torcicolo foi uma contratura. Mas por que deu uma contratura no teu pescoço? Já parou para pensar? Por que tem gente que não tem contratura no pescoço e você tem? Peraí. Que essa é a parte sensível Isso. da tua parte física. Isso, porque o pescoço, né, para muita gente, ele reflete controle. Porque o pescoço, sabe aquele pescoço alongado? Eu sei que a gente está sem o vídeo hoje, porque até foi uma quebra de padrão. A gente quer mostrar para vocês que não precisa ficar vendo a gente toda vez. Você pode escutar. É uma quebra de padrão. Então, imagine uma pessoa, imagine vamos lá, um Roberto Justus, né? Que tem aquele ar empresário, tem um ar de arrogante, mas ele tem um ar de um pescoço alongado, de alguém que comanda. Então, alguém que comanda tem que ter o controle sobre algo. Então, esse controle muitas vezes está no pescoço. Então, o pescoço é mais tenso. Então, se é uma região no teu corpo mais tensa, ela tem uma probabilidade maior de se contraturar, porque ela está tensa. É isso. Como quando você tensiona demais o teu trapézio, porque você carrega o mundo nas costas. Então, eu estou sempre com dor nos ombros. Mas por quê? Porque ali fica a tua tensão. Você aprendeu, como padrão físico, de manter levar o mundo nas costas. Mas por quê? Porque talvez alguém da tua família, teu pai ou tua mãe, sempre levou o mundo nas costas. Porque talvez teu pai um dia tenha te dito, olha, para você subir na vida, você vai ter que trabalhar muito. Mas muito? Dia e noite. Aí você vê que a tua vida até vai para frente, mas você trabalha que nem um cavalo. Então, quando chega um aluno para você consegue identificar como é que é a vida dele pelo físico? Consigo, como eu identifico com você, como eu já vi. Nossa, tô com dor no meu quadril hoje. É mesmo. Vamos soltar. Aí, ao soltar o teu quadril, eu vou fazendo você se questionar. Lembra que eu falei uma vez? O que é o quadril? O quadril é uma região do teu corpo que abaixo dele estão tuas pernas. Coxa e pernas. Que te levam a algum lugar. As pernas te dão base. Então, primeiro, base, raízes. Eu tô aqui fixos. Fixo. Tá, tô fixo. Preciso do quadril para ficar fixo? Não. O quadril ele precisa para que eu me movimente. Perfeito. Lá em cima tá a articulação coxo-femoral ali, onde o encaixe do meu fêmur tá ali em cima e eu vou ter movimento. Então, momentos às vezes de indecisão na tua vida são refletidos pelo quadril. Porque você tem que ir para frente ou para trás, ou para um lado ou para o outro. Você tem que tomar uma decisão. E às vezes você começa a sentir dor na cabeça do fêmur porque você não tomou a decisão. Aí você tá ali pestanejando. Aí começa a doer a tua lombar. Aí você não tomou a decisão, aí dói a lombar. Aí você se preocupa com o que os outros estão falando e você tem que tomar uma decisão até de falar com alguém que é próximo a você e você não toma a decisão e o quadril tá ali doendo. É como se ele dissesse, ei, acorda. Você tem que se movimentar, você tem que...
É a célula, é a membrana. Você tem que fazer algo. Se você ficar parado ali, vai continuar doendo. Para sempre. E vai doer. Ai, nossa, tem que agora colocar uma prótese no teu quadril. Porque chegou a perder o espaço entre a cabeça do fêmur e o teu acetábulo ali, o teu quadril. Perdeu a cartilagem. Tá osso com osso, por isso tá sentindo dor. De tanto você procrastinar em tomar decisões. Sério, Dani. O teu físico, você aqui físico, o que está na minha frente, eu já falei, é a Ferrari. Tá aqui a Ferrari. Essa Ferrari pode estar com os pneus meio carequinha, pode estar desalinhada, do tipo puxando mais para um lado, pode ter um motor com dificuldade porque come errado, tá entupido as artérias, vamos falar que o motor tá cheio de óleo e não flui ali a gasolina, não consegue dar combustão, tá tudo errado, porque o carro não está tendo o combustível ideal, o carro não roda o suficiente que tem que rodar para que o motor seja lubrificado. A mesma coisa é o corpo. Teu corpo está ali, o corpo é o centro de tudo. O corpo é o que vai te levar ao sucesso. Só que o sucesso não está só nele. O corpo é o que te identifica. É o que tá aqui, né? É o que tá aqui. Eu tô com tensão no ombro, algo tá errado. Eu tô com dor de cabeça, algo tá errado. Não tô dormindo bem, algo tá errado. Eu tô inchado, algo tá errado. Teu corpo tá te dizendo, tô com dor no peito, tô com angústia, algo tá errado. O teu corpo ele vai apresentar sintomas. Agora, qual é a causa desse sintoma? De onde vem essa dor? Essa dor vem de dormir mal. Será que é só disso? Será que os problemas se resumem só ao físico? Não. Quando eu falo do energético, que tem um corpo em volta, que é o corpo energético, é mais ou menos assim. É o corpo energético que dá forma ao físico. É uma energia que vem do prana, é uma energia que vem com você, que nasceu com você. Que é um poderio que você tem, energético. Então, esse poderio dá forma. Como eu faço para trabalhar essa energia? A gente já conversou várias vezes em muitos podcasts. Entrar em contato com a natureza, tomar sol, beber água, dormir bem. Eu tenho que, de alguma forma, pelo menos propiciar ao meu corpo físico que essa energia continue pelo menos ali fazendo a função dela, que é dar forma a ele. Então, se eu estou com os meus ombros tensos, a minha energia não está fluindo da forma que tem que fluir naquela região. Concorda comigo? Se nós temos no corpo vários meridianos, várias linhas energéticas que existem no corpo, a própria medicina tradicional chinesa fala sobre elas. O que acontece quando um desses tubos energéticos entope? Você sente dor. Claro, algo acontece no teu corpo. Existe que é a forma sintoma. É a forma do corpo falar com você. Então o corpo fala, sim, o corpo fala. Mas não fala com os outros, ele fala com você. Você tem que aprender a ler o teu corpo. Você tem que aprender a sentir isso. Isso. E esse corpo, ele é formado por padrões. Esse corpo, ele está ali com padrões. Padrões já pré-estabelecidos lá atrás. Quebrar os padrões desse corpo físico, como é que eu posso fazer para quebrar os padrões? Eu não faço nada, eu não faço exercício físico. Comece a fazer. Porque o corpo físico não foi feito para ficar parado. Nem para ter movimentos extremos. Então, é o cara que não faz nada, é o sedentário, e o cara que faz demais, que não é atleta e malha 8 horas por dia. Há uma descompensação disso, não é? Você acaba se machucando. São os extremos, isso. Então, cara, por que não fazer? Nem 8 horas, nem nada. Faça 1 hora por dia. Pronto. Mas fazer do quê? Qualquer atividade que te faça, num primeiro momento, bem. Tipo uma caminhada. Caminhada, você já começa a quebrar um padrão de ficar em casa. É o padrão do sedentário. De se movimentar. Isso. E o padrão daquele que faz demais? Quebra o padrão alongando. Quebra o padrão entrando numa meditação. Nossa, Então, nossa vida é uma eterna quebra de padrões. Aí você cria um padrão físico e está lá fazendo bem, beleza. Aí um dia você segura. Como me foi dito lá atrás, no último podcast,
não lava a louça hoje. Um dia você tem que se propiciar. Eu falei hoje de manhã isso para um aluno. Ele estava lá, todo tenso, que eu não tinha dormido bem à noite. E ele faz supino com 110 quilos. E ele não estava bem hoje. Eu falei, cara, tem dias que você tem que dar um passo para trás. Mas diminuir o peso? Não. Não fazer. Não fazer. Ou se dá ao luxo de descansar mais. Fazer um alongamento. Um alongamento. Teu corpo está pedindo algo diferente. Porque se você for tão neurótico ao ponto, não, eu tenho que fazer, às vezes você se machuca. E aí você tem que ficar 6 meses sem fazer nada. Isso! Sim. Isso é aprender com a inteligência do teu corpo. Teu corpo está te dizendo algo, você não dormiu bem. Por isso que eu sempre pergunto quando vocês chegam lá, tudo bem, Nádia? Tudo? Dormiu bem? Mais ou menos. Como é que é meu treino? Totalmente diferente, você sabe. Sim. É importante o sono, é importante a água, é importante a alimentação. O descanso, O descanso, tudo é importante para que você possa, de alguma forma, fluir pelo teu corpo. E quebrar os padrões é isso. Sou tenso nos ombros, aprenda a alongar e tirar essa tensão com os alongamentos. Aprenda a mexer as tuas articulações, aprenda a fazer solturas articulares. Dani, é por isso que a gente fala que o caminho não é uma linha reta, né? Não. Então você, eu quero treinar não só pela questão estética, mas pelo desenvolvimento do corpo físico e melhorar e performar mais. Você tem que saber que você não vai começar aqui e vai seguir uma linha reta, né? Você precisa, eu tô treinando, às vezes eu preciso descansar mais do que eu tô acostumado, eu preciso, ao invés de treinar, fazer um treino, um alongamento, um relaxamento muscular. Isso, e às vezes quando você está doente, nem fazer nada. Não fazer nada. Você está doente, teu corpo já está usando sinalizando, a energia para deixar o teu sistema imunológico mais poderoso para que ele possa combater um vírus, uma doença. Aí você vai lá e vai treinar em cima ainda, para baixar mais a tua imunidade. Para sobrecarregar, né? Para sobrecarregar, é isso. Então a gente tem que ser inteligente nesse ponto. Então o corpo é o centro de tudo. O corpo é a chave. Você começa pelo corpo. Você quer chegar no corpo energético? Ok, você vai chegar. Do corpo energético, quer chegar no corpo emocional? Sim, você vai chegar. E do emocional chegar no corpo mental? Sim, você vai chegar. Mas tudo começa pelo corpo físico. Eu tenho que entender minhas tensões. Eu tenho que liberar aquela energia localizada no local. Eu tenho que observar que aquela energia pode vir de uma emoção, que vem de um trauma passado. E daí, com a lógica mental, eu tenho que... Então eu entendo tudo isso. E agora, já que eu entendi, eu vou compreender. Como que eu compreendo? Mudo o padrão. Muda o padrão. A compreensão está em mudar o padrão. Se eu sempre tive um padrão de reagir com o meu corpo, tensionando por causa de um trauma, quando que eu passo a não ter mais esse trauma? Quando, logicamente, racionalmente, através da mente, eu entendo aquilo e mudo. E eu só mudo quando eu compreendo. A compreensão é algo da prática. Por isso que fez a dieta, está fazendo a dieta, teve um problema, aprendeu a contornar aquele problema, fazendo outra coisa, você está quebrando os padrões. E você está compreendendo como é que é a tua vida. Aí um dia a comida passa a não ser mais pesada para você. Aí você vai para outro desafio, que é ganhar dinheiro. Fazer a tua empresa dar certo. É a mesma coisa. Você passa a ver os padrões que acontecem no mundo e se aquele padrão não está dando certo, você vai quebrando aquele padrão. Até um padrão do funcionário. Aí tem um padrão todo masoquista. Só que aqui ninguém vai xingar ninguém. E daí o cara começa a receber só elogios. Ele fala, meu Deus. Nossa, aqui é diferente. Aqui é diferente. Ele começa até a se sentir mal, porque ele está acostumado de outro jeito. Aí você ensina ele que não precisa ser desse jeito. E um dia ele vai ser grato a você, porque você libertou ele de um padrão masoquista. Que é de receber sempre xingamentos. E deixar que aquilo é normal. Exatamente. E quebrar esse padrão em você significa você entender... Eu vou falar um pouco do meu exemplo. Claro. Olhar pelo físico... E aí você entender que aquele físico é um problema emocional e você perceber o seguinte, eu sempre resolvi esse problema emocional indo por esse caminho. E não deu certo. Porque se tivesse dado certo, eu não estaria com esse problema de novo. Não estaria replicando. Eu não estaria replicando. Então, entender isso e escolher por outro caminho. E aí, Dani, quando você escolhe por outro caminho, às vezes dói mais. Você fala, meu Deus, que dor, como sofre. Mas é você quebrar esse padrão. Isso. E às vezes, para quebrar esse padrão, você precisa sentir isso na pele, ali no operacional mesmo, e você consegue mudar. É isso. Então, por isso que as pessoas que
que têm um nível intelectual, um nível de conhecimento maior, elas conseguem refletir. Por isso que eu ensino minha filha a ler e refletir. O que você aprendeu? O que isso tem a ver com a tua vida? Eu ensino ela, porque eu aprendi depois com o Akbar e com os livros da Mentonim, a refletir mais sobre a minha vida. Tento passar isso para que ela reflita mais. Aí você consegue tomar algumas decisões. Sem ter dor. Sem ter tanta dor, isso. Agora, e a pessoa que não consegue sozinha? Ué, busca uma terapia. Porque às vezes no outro você encontra um profissional que está ali para fazer você se questionar, para fazer você pensar na tua vida. Por que você replica padrões? Aquele padrão não é teu. E a gente fala isso porque a pessoa que está com você ali, ela está olhando a situação de fora, ela não está sentindo aquilo. Isso. Ela consegue te ajudar a identificar isso de forma mais rápida. Né? No próprio tênis é assim. Ou a gente está assistindo uma partida, nossa, ele deveria ter batido naquele canto, mas ele não bateu. Você então, tá olhando tá de fora, claro, você não tá envolvido na emoção, não tá no meio do jogo, aquele jogo não vale 5 milhões de euros. No futebol é assim, às vezes, quando a gente tá vendo o jogo da seleção, o tanto de técnico que aparece, Nossa. né? Um monte de Galvão Bueno lá. Então, xingando. Por que não fez isso? Claro, a gente tá olhando de fora, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Você leva isso pra tua vida, isso mesmo. pessoal. É muito mais fácil quando você pede ajuda, quando você tem a ajuda especializada, porque a pessoa tá olhando a situação de fora, né? Então ela te ajuda a olhar os caminhos que você tem, as opções que você tem, e quando a gente tá ali vivendo o problema, a gente não consegue ver. Isso. Ou você pode ter amigos, né? Ou você tem amigos. Como a gente é amigo um do outro, e a gente tem um grupo muito grande de amigos, e nosso grupo se ajuda. Então, às vezes, a gente tá em grupo, é a maior terapia em grupo ali, se você perceber bem, cada vez que a gente tá junto, sempre um fala uma coisa que vai servir para aquela pessoa. Mas servir para quê? E ela contando a história dela, você escuta e fala assim, mas isso também acontece comigo. E ela conseguiu mudar. Peraí, deixa eu tentar mudar o padrão. É isso. Na verdade, escutando o outro, se vendo no outro, você começa a abrir o teu leque de caminhos e de possibilidades. Aí você vai tentando novas possibilidades para quebrar padrões antigos. Eu, indo para o final aqui, eu li um texto sobre os dois grandes mestres que a gente pode ter na vida. O primeiro são os erros. A gente olhar os erros, mas de outra forma, não como crítica, mas olhar eles como um aprendizado. Sim. E o segundo grande mestre são os relacionamentos. O quanto a gente pode aprender com as pessoas. Então, quando você fala de amizade, às vezes a gente tá num grupo e um tá mais quietinho, o outro tá mais falante, o outro... O quanto isso pode trazer de aprendizado pra nossa vida, né? Porque às vezes você não quer falar do teu problema, mas você escuta uma pessoa, um amigo que tá do teu lado a falar de um problema, você fala, nossa, também já passei por isso, né? Que bom que esse amigo hoje está tendo a oportunidade de falar e eu tenho a oportunidade de escutar e aprender. Então, acho que é isso mesmo. A gente pode aprender muito com os erros e com os relacionamentos, com amigos, no trabalho, mas quando a gente olha, tem esse olhar de aprendizado, não só o olhar de crítica, né? Errei de novo, puxa vida. Não, mas por que eu errei de novo? É sobre isso. Errou porque essa é a vida. A vida é uma eterna luta. É um trabalho. Mas às vezes a gente fica batendo tanto, por que eu errei, por que eu errei? Mudar um pouco esse olhar, né? Eu errei, mas qual que é o aprendizado desse erro? Ponto. Assim que a gente cresce. É isso mesmo. Muito bom, Nádia. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E quebrem padrões. Isso mesmo. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado.